Operações coordenadas de evacuação já permitiram a retirada de mais de 1000 cidadãos europeus do Sudão. Despesas militares globais atingem valor máximo histórico com investimentos na defesa na Europa nos níveis mais altos desde o fim da Guerra Fria. A Agência Europeia do Ambiente denuncia mais de 1200 mortes prematuras por ano devido à poluição atmosférica. As operações de evacuação já permitiram a retirada de 2/3 dos cidadãos europeus que se encontravam em Khartoum, onde, depois de falhar uma trégua, foram retomados os combates mortíferos dos últimos 9 dias, que já fizeram mais de 420 mortos e 3700 feridos no Sudão. De acordo com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, saíram até ao momento mais de 1000 europeus que se encontravam no país. And I want to thank the combined efforts of many countries that took their nationals, but also all nationals that they could pick. So it has been a successful operation, but complex. I was in touch with the two generals fighting in Sudan. And now the ceasefire has stopped, it's over. We have to continue pushing for a political settlement. Na sexta-feira, um responsável europeu tinha afirmado que havia cerca de 1500 cidadãos europeus em Khartoum, na maioria ligados a missões diplomáticas. Várias capitais árabes também evacuaram centenas de cidadãos, nomeadamente por terra através da fronteira com o Egito e por mar a partir de Porto Sudão. Peritos e organizações humanitárias interrogam-se sobre a situação dos milhões de sudaneses afetados pelos combates. As despesas militares na Europa atingiram em 2022 os níveis mais altos desde o fim da Guerra Fria, em grande parte devido à invasão russa da Ucrânia. Segundo o relatório publicado esta segunda-feira pelo Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, a nível mundial foi dedicado no ano passado um valor máximo histórico de mais de 2 bilhões de euros ao setor. Estados Unidos, China e Rússia lideram o ranking, mas entre os 15 países com maiores gastos em defesa em 2022, contam-se na Europa o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália e, como seria de esperar, a Ucrânia. Devido à guerra, Kiev bateu todos os recordes com um aumento de 640% nos investimentos militares, que representaram 34% do PIB, sem contar com as doações recebidas de outros países. De notar que, apesar do efeito da invasão russa, à escala mundial trata-se já do 8º ano consecutivo de aumento do investimento no setor da defesa. Nos últimos meses, as Forças Armadas ucranianas estão ativamente a preparar em território nacional, mas também no estrangeiro, novas unidades para uma contraofensiva em larga escala. Políticos, militares e especialistas em estratégia apontam como provável o cenário de um ataque na direção do Mar de Azov, perto de Melitopol, agora sob controle russo, cortando as rotas terrestres para a Crimeia. A contraofensiva pode seguir noutras direções e atacar os flancos das forças russas no leste, na região de Lugansk, ou no sul, na região de Kherson, a rota mais curta em direção à Crimeia. Documentos do Pentágono divulgados online diziam que as manobras deveriam começar em finais de abril. Esta fuga de informação pode alterar os planos e adiar a contraofensiva algumas semanas. The Russians now know how deep and with what means the American intelligence services can look into the Russian planning and Russian command and control structure. And they might adjust, for example, their codes or their encryption to prevent that. If that happens, and if Western intelligence at the time of the counteroffensive is less precise than it used to be, that would be a bad thing for Ukrainians. A Rússia está a reforçar a linha da frente ao longo de 800 quilómetros em território ucraniano. Os peritos ocidentais duvidam que a contraofensiva ponha fim à guerra, como Kiev tem dito, mas admitem que poderá revelar-se decisiva. If they've achieved significant success, then I think they'll be in a position to force the Russians to the table and perhaps extract some kind of concessions, particularly if Crimea is threatened. Putin really won't want to lose Crimea. But if the Ukrainians haven't achieved much success, then I think they'll be facing a lot more pressure from their allies, who are really at the limit, I think, now, or approaching the limit of what they're willing to give in terms of assistance and equipment. And so Ukraine will probably face a lot more pressure to find some kind of status quo ceasefire. Por toda a Ucrânia, o primeiro domingo depois da Páscoa Ortodoxa é tradicionalmente marcado por visitas aos cemitérios para lembrar os entes queridos falecidos.
Este ano a homenagem aos mortos revestiu-se de particular intensidade devido ao grande número de vítimas da invasão russa. Поминальний день в Україні завжди відзначалися на наступний тиждень після Пасхи, поминали своїх родичів. Але знаєте, як раніше було, родичі це хто бабусі, дідусі, вже які прожили свій вік, а в цьому році цей день особливий тим, що ми вже за цей рік навіть більше похоронили дуже багато наших друзів, знайомих. O presidente ucraniano aproveitou a data para homenagear os seus soldados. Це важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день, кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, щоденних боях. No momento em que Kiev prepara uma grande contraofensiva, elementos da Brigada de Assalto Spartan treinam na região de Kharkiv. Para além de simulações de combate e emboscada, os voluntários recebem treino em assistência médica e operações de evacuação. The last few months have been a real test. At the moment, a large part of our production is still in the warehouse because the price in Bulgaria for sunflower seed the last few months was very lower than the production price for that seed for us. Tal como este agricultor búlgaro, muitos agricultores da Europa de Leste atrasaram as vendas enquanto esperam a subida dos preços. Mas com a aproximação da colheita, o tempo está a esgotar-se. Há várias semanas que exigem mais controle sobre as exportações dos cereais ucranianos, considerados responsáveis pela queda dos preços. Denunciam a ineficácia dos corredores de solidariedade e as rotas de trânsito isentas de impostos para mercadorias ucranianas nas estradas, nos caminhos de ferro e nos portos europeus. Os cereais destinados a outros mercados e países emergentes inundaram os países vizinhos da Ucrânia. It's no problem for us to transit all that production, but at the moment transit is not a real transit. It's stay here in Bulgaria. A Bulgária, a Hungria, a Polónia e a Eslováquia anunciaram proibições às importações de cereais ucranianos até ao final de junho. Querem poder controlar a quantidade de mercadorias que entram nos seus mercados, por exemplo, com contentores selados ou com caminhões. As medidas põem em causa a lei europeia. An individual member state cannot unilaterally impose trade restriction on a third party. In the European Union, the competence to deal with trade policy and to adopt trade measures lies exclusively with the European Union and with the European Commission. A União Europeia pode disponibilizar 150 milhões de euros em ajuda de emergência aos agricultores. Les mesures que la Commission propose sont maintenant, dépendent maintenant du retrait par les États de leurs mesures unilatérales pour que nous puissions avancer vers un cadre européen. Nenhum avião levanta voo do aeroporto de Berlim esta segunda-feira. O pessoal do controle de passageiros e os seguranças estão em greve por remunerações mais elevadas pelas horas extra e pelos turnos durante a noite, fins de semana e feriados. Os voos de chegada podem ser cancelados ou sofrer alterações de horário. A esta paralisação juntam-se alguns trabalhadores do aeroporto de Hamburgo. As greves prosseguem apesar de a associação patronal já ter prometido um aumento salarial. O Credit Suisse perdeu 61,2 mil milhões de francos suíços em depósitos e ativos sob gestão no primeiro trimestre, um valor equivalente a 62 mil milhões de euros. Em comunicado, o banco diz que o desempenho foi influenciado sobretudo pelo anúncio da sua fusão com o UBS a 19 de março e pela saída de depósitos significativos e ativos líquidos. O êxodo de clientes foi mais intenso na primeira quinzena do mês passado. O Credit Suisse acrescentou que as saídas estabilizaram. O antigo presidente peruano Alejandro Toledo foi extraditado dos Estados Unidos durante a noite e já se encontra detido na capital peruana, Lima, enquanto aguarda julgamento por acusações de corrupção.
O antigo presidente, de 77 anos de idade, que liderou o Peru de 2001 a 2006, foi acusado de branqueamento de dinheiro em relação a contratos de serviço público. Os advogados de Alejandro Toledo afirmam que ele sofre de cancro, mas o seu pedido para ser mantido em prisão domiciliária foi rejeitado. A poluição atmosférica causa mais de 1.200 mortes prematuras por ano entre crianças e adolescentes na Europa. Esta é uma das conclusões do mais recente relatório da Agência Europeia do Ambiente, publicado esta segunda-feira. O relatório acrescenta que, tal como para os adultos, a poluição constitui o principal risco ambiental para a saúde dos menores, reduzindo a esperança de vida e aumentando igualmente o risco de doença em fases mais adiantadas da vida. Apesar dos progressos efetuados nos últimos anos, os níveis de alguns dos principais poluentes atmosféricos continuam acima das recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, especialmente na Europa Central e Oriental, assim como em Itália. O estudo abrange cerca de 30 países europeus, mas não inclui alguns, como é o caso do Reino Unido ou a Ucrânia, o que sugere que o quadro continental é, na realidade, pior.